Todos os domingos e solenidades da igreja, logo depois que o sacerdote proclama o evangelho e faz a reflexão do evangelho lido, todos os católicos que estão participando da missa são convidados a ficarem em pé. E aí nós fazemos a nossa profissão de fé. Essa profissão de fé, nós estamos ali dizendo que nós cremos em tudo aquilo que foi dito. Não há dúvida do nosso coração. E mesmo se houver alguma dúvida, nós vamos procurar resolver essa questão de dúvida, mas nós vamos crer a si mesmo, aquilo que foi proclamado. E ali nessa profissão de fé, lá todos os domingos, repito, e solenidades, nós dizemos o seguinte: que nós cremos em Jesus Cristo, que Ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós dizemos. Então, está se falando do juízo, do julgamento universal. Existe o julgamento particular, né? No dia que eu morrer, a minha alma já vai diante de Deus e ali eu serei julgado. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer o seguinte: que todos nós um dia iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos que nós praticamos nesta vida, nesse corpo. Aquilo que nós fizemos de bom, se nós vivemos uma vida certa, uma vida correta em Deus, nós teremos como recompensa a vida eterna com Deus. E aqui vejam o detalhe que eu estou trazendo: a vida eterna com Deus. Aqueles que não praticarem, que não levarem uma vida conforme Deus, irá prestar contas a Deus também. E irá para a vida eterna também, só que sem Deus. Uma é a vida eterna no céu, com Deus, claro. E a outra é a vida eterna no inferno, com o diabo. Uma com a felicidade que Deus preparou para todos nós, e a outra, um sofrimento eterno que nunca vai se acabar. Felicidade eterna, sofrimento eterno. Felizmente isso no meio dos cristãos hoje, dos católicos, isso parece que não está muito claro não. O que está claro é que um dia todos nós iremos para o céu. Aí é como se não importasse o que nós vivemos aqui na terra. Nós iremos, todo mundo vai para o céu. Só que essa não é uma verdade, essa é uma mentira. Ainda mais quando vem carregada daquela história: se Deus é amor, como é que nós vamos ser condenados? Vai ser sim, é por amor que nós seremos condenados. E será por amor que nós seremos absolvidos. Todos os dois têm amor. E aí por trás está a justiça, como Paulo está dizendo na primeira leitura, né? Que por causa de um homem a morte, o pecado entrou no mundo. É isso que ele está dizendo. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus está muito maior do que o pecado. Então, uma vez que a graça de Deus é muito maior do que o pecado, então nós temos chance de vencer o pecado. É isso que ele está dizendo. Não é simplesmente, aí superabundou a graça, então eu posso pecar, porque superabundou. Não, a graça é maior do que o pecado. E aí ele fala da justiça. Então, por causa disso, a justiça divina vai prevalecer. A justiça divina vai prevalecer dessa forma. No dia que nós sairmos daqui e nossa alma for para o céu, for diante de Deus primeiro, nós seremos julgados. Então, quando se fala que será julgado os vivos e os mortos, então significa o quê? Quando eu morro, eu já sou julgado. Então, nesse julgamento, ou eu estou no céu ou no inferno. Tem o purgatório para aqueles que morreram na graça de Deus. Quem morreu na desgraça, quem morreu em estado de pecado mortal, não vai para o purgatório, vai para o inferno. Por isso nós precisamos evitar o pecado mortal.
No dia do julgamento geral, os mortos, aqueles que já foram e que já estão no purgatório ou que estão no inferno ou que estão no céu, vai receber a sentença definitiva. E a sentença definitiva, que já é definitiva, só para quem está no purgatório que não, quem estiver no céu, continua no céu. Quem estiver no inferno, vai continuar no inferno. E quem estiver no purgatório, o purgatório vai desaparecer e agora só vai ficar o céu para quem está no purgatório, porque quem está no purgatório está salvo. Bem, isso aqui eu acho que já está bem claro para vocês que eu vivo repetindo isso, porque eu preciso repetir, porque isso precisa ficar bem claro, porque tem pessoas que falam o contrário. Então eu tenho sempre que rebater, eu tenho sempre que mostrar a verdade, para nós não ficarmos na comodidade, porque é cômodo saber que todo mundo vai se salvar, é cômodo. Então se todo mundo vai se salvar, para que lutar? Não precisa lutar. E é isso que está se ouvindo aí nos púlpitos da vida, que todo mundo vai se salvar. Não, não vai. Vai se salvar quem estiver na graça de Deus. Quem morrer sem pecado mortal, esses vão se salvar. Aí aqueles que estiverem vivos no dia que o Senhor voltar, porque no dia que Ele vier para julgar os vivos e os mortos, vai ter os vivos aqui. Eu não sei como é que vai se dar a mudança do corpo daqueles que vão estar aqui. Isso aqui, não sei como é que vai se dar isso. O que eu sei é que esses vão ser julgados também. Aí já é definitivo mesmo. Quem estiver na graça de Deus, os vivos vão para o céu, não vão mais para o purgatório, porque não existe mais purgatório. Ou vão para o inferno. Agora vocês interpretem do jeito que você quiser. Pode dizer, Padre Augusto, não é bem assim e tal. Então viva numa vida mundana e no dia tu verás. Porque uma coisa é dizer, você entendeu? Sim, eu entendi. Outra coisa é, você entendeu, mas você acha que isso é o certo? É outra história. Aí Jesus agora conta essa parábola. Ele diz assim: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Todos os dias nós sacerdotes, quando nós estamos ali na sacristia, por isso que é a recomendação que a sacristia, no momento, principalmente no momento que o sacerdote vai celebrar, ela seja um lugar de silêncio. Como eu já falei aqui, não é feira. O sacerdote está lá se aprontando para celebrar a missa, uma bagunça, uma falação, uma gritaria. Tem que se preparar bem. E ali tem umas orações que são feitas, né? Bem, uns fazem, outros não fazem. Então, coloca a túnica ou a alva, tem uma oração. Coloca o amito, tem uma oração que é feita. Depois, pega o símbolo, amarra nos rins, tem uma oração. Depois a estola, tem uma outra oração. E depois a casula, tem outra oração. Depois que o padre faz tudo isso, ele se recolhe, fica ali esperando, dá um momento, ele levanta e vem celebrar a missa. Porque tudo nessa vida tem preparação. Agora entra na sacristia numa correria, já entra outro, padre não sei o quê, e você como é que tá, tudo bem? Aí, gente, olha, eu vou celebrar a missa agora. Meu Deus do céu, não sei como é que consegue celebrar a missa assim, não? É bagunça. Aí já entra agitado na missa, todo agitado, batendo palma, fazendo. Não, tem que entrar recolhido. É a celebração, é o santo sacrifício que vai acontecer. Não é qualquer coisa. Então ali o sacerdote, ele pega o símbolo e ele amarra nessas partes aqui da barriga onde está o rins, porque antigamente se achava, né, dizia que o problema, a questão sexual estava nessa parte aqui de baixo, né? A questão está na cabeça, é a cabeça que vai para baixo. Mas amarrava aqui. E ali se faz uma oração, que é mais ou menos assim, olha, que os seus rins estejam realmente cingidos, e esteja com o coração puro para a celebração que você vai fazer agora. Mais ou menos assim no geral, a oração. Por quê? Isso aqui vem lá dos judeus, porque antigamente não se usava calça, usava túnica. A túnica é muito grande,
Então o que é que faz? Amarra a túnica com uma corda, aí a túnica ela levanta, aí dá para andar melhor, para circular. Por isso, aí no capítulo 12 do livro do Êxodo, no dia que Deus pediu que o pessoal estivesse atentos, porque naquele dia era o dia da libertação e o anjo da morte iria passar por lá. O que foi que Deus disse? Fique em pé com os rins cingidos, com o cajado na mão e comam. Imagina, né? Você está ali com o cajado na mão e comendo, porque está na hora. Quando eu disser o aviso, saiam, saiam. Agora imagine se a pessoa não tiver com os rins cingidos. Ele vai correr, a túnica vai se escorregar ali na túnica e vai cair. Então essa é a compreensão. Estejam com os rins cingidos, a lâmpada acesa. Então a lâmpada lá, lembremos, né? Aquela lamparina com o que dentro? O óleo. Então tem que permanecer sempre ali, olhando para ver se o óleo está acabando, para encher com óleo de novo. A parábola das 10 virgens. Então tem que estar atento, né? É como hoje, né? O pessoal está ali com o celular, sempre está olhando para ver se a bateria está prestes a descarregar, porque tem que colocar no carregador, não é assim? Senão, o que é que tem? Descarrega tudo, não tem como usar. O motorista tem que estar sempre olhando para ver se a reserva de gasolina tem, para ele não parar na estrada. Então tem que colocar gasolina. Então esse é o significado. Olha, estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Por quê? Aí Jesus coloca agora esses tais empregados numa situação desconfortável. Como? Ele diz assim: olha, eu estou indo para uma festa de casamento, não vou dizer a vocês a hora que eu vou voltar. Então estejam com os rins cingidos. Ou seja, quando você está com os rins cingidos, ele está amarrado aqui, então você não fica relaxado. Então dificilmente você vai dormir. Amarre uma corda aqui e vê se você vai conseguir dormir. Então está ali amarrado. Quando você tira, você relaxa, fica relaxado. Então você pode dormir. Eu não sei, né, se todos aqui conseguem dormir com a luz acesa, né? Eu não consigo dormir com a luz acesa mais. Antigamente eu até lá, mas a luz tem que estar apagada para eu dormir. Então, olha só que situação. Ele está dizendo assim, olha, a luz tem que ficar acesa para você não dormir, você tem que ficar com os rins cingidos para você não dormir, porque eu vou chegar a qualquer momento e vocês não vão saber. E ele coloca 2 horários terríveis. Bem, para hoje, para o mundo de hoje, parece que já não é nem mais, né? Meia-noite, a pessoa está assim, né? Hoje não, está tudo acordado aí. Mudou os horários. Mas meia-noite é hora de descanso. Você está ali, imagina, né? Chegou meia-noite e você tem que estar ali acordado. Não pode dormir, porque ele pode chegar. E a outra hora, 3 horas da manhã. Bem, eu teria dificuldade à meia-noite, mas 3 horas da manhã não, porque 3 horas da manhã eu acordo. Mas qual das dois horários para você é difícil? Mas não importa se é meia-noite, se é 1 hora da manhã, se é 3 horas, se é 4. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho que encontrar a luz acesa e vocês acordados. Se chegar aqui e a luz estiver apagada, porque não vigiou e não colocou o óleo para ela permanecer acesa, e no momento lá, e você estiver dormindo, me desculpe eu usar agora a palavra, vocês vão se ferrar. Tem que estar acordado. Aí se eu chegar e encontrar vocês acordados, nossa, vai ser uma grande festa, vai ser uma alegria. Vinde bendito de meu Pai. Olha o que é que ele está contando com essa história. Aí vem a pergunta: você está com os rins amarrados e a lâmpada ela está acesa sempre? Veja o mundo como está, meus irmãos. Dá uma olhada no mundo.
As pessoas estão com os rins apertado, amarrado, estão com as luzes? Não estão, não estão. As pessoas estão vivendo como se o Senhor não fosse chegar, não. Porque o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós professamos. E Ele vai julgar. Agora, se você disser assim, bem, o Senhor vai julgar os vivos e os mortos e todos irão para o céu, não precisa ficar com os rins cingidos e nem preocupado se a luz vai apagar. Não precisa não, vai levando a vida aí. Quando Ele chegar, venham todos, aí vai todo mundo para o céu, todo mundo vai ser feliz lá, Ele vai servir, como Ele está falando aqui. Agora, se você acredita que um dia você vai ser julgado por suas obras, por aquilo que você faz, se você leva uma vida santa ou não, então não vai ter como ficar dormindo, né? Porque quando tira, acorda, relaxa e dorme, e aí a lâmpada vai apagar também, porque não vai abastecer. E aí quando o senhor da casa, o dono da casa, ele chega, ele encontra a luz apagada. Se ele encontrar a luz apagada, é porque está dormindo, então já era. Por isso que ele fala da vigilância. Nós estamos numa comunidade onde o nosso fundador, o Padre Jonas, ele disse que nós estamos aqui para preparar um povo para a vinda do Senhor. E ele já pregou isso muitas vezes, né? E quando ele está pregando aí, ele fala que o Senhor vai chegar. Então o Senhor vai chegar para quê? Para julgar os vivos e os mortos. É isso que ele está dizendo. Aí pode ser que nós estejamos assim, nós estamos fazendo as coisas, estamos preparando o povo para receber Jesus, porque Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. O Senhor vai chegar a qualquer momento. Aí nós estamos encontros, acampamentos, preparando o povo. Agora eu pergunto, e nós estamos preparados? Porque a questão aqui não é preparar o povo, também a questão aqui é, nós estamos preparados? A vida que você leva aqui dentro. Agora eu vou ampliar. Você que está na paróquia, que tem um cargo na paróquia, a vida que você leva é uma vida de quem está com os rins apertados, com a corda. É uma vida de quem está com as luzes acesas. Porque a gente pode cair numa tentação de que são aqueles que vêm aqui na Canção Nova que estão precisando, e nós não, que nós já somos os salvos. Nós podemos cair na tentação de você que está na paróquia, porque você é ministro da Eucaristia, não sei o que, da palavra e tudo, aí você acha que não é você que precisa, quem precisa é Ele. Quem precisa primeiro somos nós. Primeiro nós. Então não levemos uma vida de engano e de mentira, porque a primeira coisa para se vigiar é a vida de oração. A vida de oração vai nos fazer com que os nossos rins estejam ali com a corda apertada e estejamos vigiando para ver se o óleo está acabando ou não. Senão nós estamos aí preparando o encontro. Tivemos um encontro agora, né? Esse domingo passado, nossa, depois da pandemia foi o primeiro, né? Muita gente. A fila lá do confessionário, meu Deus do céu, só numa tarde nós como padre atendemos 210 pessoas, só numa tarde, e a fila estava grande, e o povo lá se confessando, e o povo dizendo, já faz 2 anos que eu não me confesso, estou me confessando de novo. E nós? Qual é a vidinha que nós estamos vivendo aqui dentro? De amargura, sem perdoar o outro, fazendo coisa errada. E os namorados da Canção Nova, como é que estão? E os casais da Canção Nova, como é que estão? E como é que estão os sacerdotes da Canção Nova? Estão vivendo uma vida realmente de vigilância? Estão com as lâmpadas acesas mesmo? Estão com os rins cingidos? Porque o povo está vindo, e estão vindo com as lâmpadas, estão acendendo as lâmpadas deles, e estão saindo daqui que não vai deixar apagar. Estão saindo daqui, estão com os rins
apertados e estão dizendo: nós não vamos folgar não, porque o Senhor vai chegar a qualquer momento, pode ser à meia-noite, pode ser às 3 da tarde, e nós aqui dentro, como é que nós estamos? Depois que acaba o encontro, o que é que nós vamos fazer? É vida de vigilância? Que vida? Você que está na paróquia, que vida? Você, meu irmão no sacerdócio, que vida? E eu, que vida? Que é bom depois de um encontro a gente dizer: nossa, mas foi muito bom. Aí o outro: nossa, você cantou tão bonito. Nossa, aquela pregação sua foi chocante, foi tenebrosa e tudo, tudo bonitinho, tudo é o politicamente correto. Mas a tua vida, como é que está a tua vida? Porque o Senhor vai chegar. E quando Ele chegar? Porque Ele poderá vir na sua glória, a trombeta tocando, lá, 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 e todo mundo: é Ele lá. Ou simplesmente Ele poderá vir de um dia para o outro na tua vida. E aí, estado de graça ou de desgraça que você morreu? Aí, como nós não sabemos, e nós estamos tão crentes que nós já estamos salvos, porque quem precisa são os outros e não nós, e a nossa vidinha não é vida de quem está levando uma vida de salvo. Aí na hora que está lá, a gente fica dizendo aqui, fazendo os confortos nossos e dizendo: está no céu, tá, agora nós temos um intercessor, porque é consagrado, né? Está no céu. Tem consagrado no inferno, tem padres no inferno, tem bispo no inferno, tem freiras no inferno. E o povão nem se diga, né? Se tem padre no inferno, tem bispo no inferno, tem consagrado no inferno, imagine o povão na hora que o Senhor vier julgar os vivos e os mortos. Porque você sabe lá o que foi que aconteceu na última noite antes dele morrer? Ninguém sabe. Aí agora fica aquele, em vez de rezar pela alma, fica: agora, meus irmãos, vamos elogiar o defunto. Defunto não está querendo elogio não, defunto está querendo oração. Porque o único que pode elogiar um defunto é Deus, quando ele estiver lá diante de Deus. Aí Deus vai dizer: vinde bendito ou afastai-vos de mim. Como nós não sabemos, agora nós colocamos uma certeza que a gente fica fazendo elogio. É para rezar. O que é que você quer que coloque no túmulo lá, no seu túmulo, no dia que você morrer? Uma pessoa que estava me falando, ela dizia assim: olha, padre, eu quero que... Eu não me lembro, mas é mais ou menos, a pessoa disse assim: coloque no meu túmulo a seguinte frase. É isso mesmo, todas as vezes que você olhar para esse túmulo, celebre uma missa por mim, que pode ser que esteja no purgatório. Ou você quer que coloque no túmulo o quê? A voz de Deus, o grande pregador, os elogios, né? É isso que você quer que coloque? Você vai lá para o túmulo lá para fazer o quê? Para ver mensagens mentirosas que estão lá? Passou a vida na terra fazendo bem. Verdade, né? Vou terminar. Um dia eu estava falando para um casal de namorado, eu atendendo: olha, você toma cuidado com essa vidinha que vocês estão levando, viu? Sabe por quê? Porque o que pode acontecer é o seguinte: vai lá que vocês caem durante a noite. Aí, caíram, né? A coisa avançou. E você sabe que você avançou. E vocês pecaram os dois. Isso foi de noite. Aí vocês saíram de lá meio desconfortados e disseram o seguinte: amanhã a gente se confessa, né? Porque hoje nós pecamos. Aí sim, amanhã a gente se confessa. Aí vamos supor que aí os dois vão para casa, vão dormir, porque não conseguem dormir. E fica ali o diabo azucrinando durante a noite toda. Aí de repente vamos supor que o rapaz receba uma ligação: ela morreu. Eu não acredito. Morreu? Morreu. Mas está no céu, né? Você sabe que ela tinha uma vida santa, né?
Aí tá o cara dizendo: nada, ela pecou durante a noite, nós pecamos. Ela está no inferno porque ela morreu em estado de pecado mortal. E fui eu que levei para o inferno, porque eu ajudei também. Não deu tempo de confessar. Aí os elogios, né? Era uma pessoa não sei o quê, era não sei o quê. E o bandido lá, que nem viúvo está lá atormentado, porque ele sabe que não está no céu coisa nenhuma, está no inferno. Agora eu pergunto para você, já pensou como você vai levar a vida agora sabendo que aquela pessoa foi para o inferno por sua culpa? Como? Haja psicólogo, haja confissão, a pessoa não vai conseguir não. Ela vai ficar com esse tormento na cabeça dela. Foi para o inferno por causa de mim, porque morreu em pecado mortal. Agora eu termino dizendo: vocês pensam que isso já não aconteceu não? Já aconteceu com muitas pessoas. E o outro que mandou a outra para o inferno ainda tem a graça de se salvar. Se arrepende tudo, mas fica aquilo ali na cabeça. Ela foi para o inferno por causa daquela noite.